Hoje a gente vai começar a falar de um assunto bem interessante, que é a edição e tratamento de voz ou diálogo, utilizando o Fairlight dentro do DaVinci Resolve. Eu sou o Gui Migliorini e você está no canal Infinito Artista. Hoje a gente começa então falando das ferramentas do Fairlight para a gente fazer uma edição e um tratamento de áudio, no nosso caso de um diálogo, de voz, beleza? Porque às vezes a gente gasta muito tempo ali na montagem, no color, todas as outras etapas, e acaba que na hora de editar a voz, de deixar aquela voz encorpada, mais limpa, sem ruído, às vezes a gente não tem tempo suficiente ou às vezes até conhecimento necessário para isso. Então a gente começa falando da interface ali do Fairlight e aos pouquinhos a gente vai avançando, conhecendo novas ferramentas e também novos plugins externos, coisas para aprimorar a sua edição, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, beleza? Pelo Fairlight, bora! Então eu falei no começo do vídeo que você pode utilizar esse conhecimento para fazer edição e tratamento de diálogo, mas na verdade, tudo que você vai aprender aqui você vai poder aplicar em diversos setores aí da sua edição, seja para fazer uma edição e tratamento de diálogo, conforme a gente já falou, ou também para montar o seu sound design aí de um vídeo. Aí vai de onde você quer aplicar seu conhecimento, tá bom? É bem misto assim a forma que você vai poder utilizar. A gente tem aqui uma cena, né, inclusive a introdução desse vídeo. Vamos lá para o Fairlight, abrir ele aqui e essa é a primeira impressão que a gente tem dele. Se caso o seu painel estiver diferente, você quiser resetar aí o layout, vem aqui em área de trabalho e redefinir layout. Aí ele vai transformar para o padrão que vem no DaVinci Resolve quando você instala, tá bom? É importante que você pode modular isso aqui, não tem problema, tá? Você pode ir mudando os painéis aqui, que vai ser a mesma coisa, você vai ativando e desativando conforme for. Mas beleza, Gui, o que são todos esses painéis? Para que serve tudo isso? Vamos fazer uma limpa em tudo que tem para oferecer, sem necessariamente se aprofundar tanto em efeitos, em ajustes, para que você conheça bem a plataforma e depois a gente possa partir para ajustes técnicos, coisas mais específicas, beleza? Vamos começar por aqui na parte superior esquerda. A gente tem o pool de mídia. O pool de mídia ele é a mesma coisa na aba edição, onde você vai canalizar todos os seus arquivos de áudio para você fazer inserções aqui. E lembrando, assim como na aba Color, onde você vai fazer seu color grade, você não consegue editar ali o vídeo. Aqui é a mesma coisa, você consegue movimentar o áudio, mas você não consegue fazer um ajuste de vídeo, tá bom? Então aqui é específico para edição de áudio. Vocês já sabem disso, né? Claro. Então o pool de mídia você pode importar vozes, efeitos sonoros para você ir aplicando aqui, tá bom? Organizando em pastas e aplicando, caso você não tenha feito isso no começo, no gerenciamento do seu projeto, tá bom? Aqui, seguindo, a gente tem a aba Efeitos, onde o DaVinci Resolve oferece uma série de efeitos já nativos que você pode aplicar nos seus clipes. Colocar um reverb, colocar um chorus, colocar um limitador, tem uma série de coisas aqui. Vale muito a pena você ir aplicando, testando, pegando o nome de cada efeito desse, procurando também um pouco mais a respeito, porque tem muita coisa técnica aqui dentro também, para quem já conhece mais sobre tratamento, edição de áudio, mas vale a pena você ter pelo menos uma noção geral aí do que cada coisa faz, tá bom? Só de exemplo aqui, ó, vou dar um play aqui, ó, beleza? Porque às vezes a gente gasta muito tempo ali na montagem. Esse é o arquivo bruto, tá? Do jeito que saiu do meu microfone, inclusive é este microfone aqui, direto numa mesa. E eu vou pegar aqui só para exemplificar, vou pegar um reverb. Vou clicar e arrastar esse efeito para o meu clipe. Ele abre esse pop-up aqui, onde você já consegue selecionar alguma pré-definição que o DaVinci Resolve oferece, por exemplo, catedral. E ele já vai modular o seu som. A gente pode dar play aqui, ó. Todas as outras etapas, e acaba que na hora de é exagerado, mas dá pra gente entender a atmosfera. Por exemplo, se você estivesse editando um diálogo e quisesse colocar uma ambiência de fundo, um coralzinho, aquela música temática de uma catedral, você poderia baixar qualquer tipo de música em um banco de trilhas e aplicar esse efeito aqui e abaixar o volume, deixar um pouco mais distante, beleza? Aqui você pode, já que eu entrei aqui, né, eu já vou explicar como que funciona o efeito. Você pode dar o play e apertar nessa bolinha para visualizar o efeito desligado e a qualquer momento ligar ele para você comparar. Ó, vamos dar uma olhada. Diálogo de voz, beleza?
Você pode navegar entre as predefinições que o DaVinci oferece, não só para esse efeito, mas para vários efeitos que tem aqui. E você também pode fazer personalizações desse efeito, né? Obviamente que esses ajustes eles são meio embaraçosos à primeira instância, assim, quando você olha, você fala, meu Deus do céu, baixa frequência, alta frequência, mas não tenha medo de pelo menos fazer uma boa leitura do que tá aparecendo aqui, né? Um bom entendimento daquilo começa quando a gente faz uma boa leitura. Não precisa entender tudo, a aplicação, mas pelo menos, ó, reverberação, tom de reflexão, porque quando você for se aprofundar nesses conhecimentos, você já vai saber onde encontrar isso dentro do Fairlight no DaVinci Resolve. Beleza, você quer salvar esse preset que você criou aqui depois de mexer? Você clica aqui no maisinho, coloca o nome, por exemplo, Voz Catedral, projeto, difícil falar essa palavra, Catedral, projeto tal, salva e tá tudo certo, ele vai ficar aparecendo aqui na lista de predefinições para você, tá bom? Esse conceito, eu já acabei falando sobre ele porque você vai aplicar ele em diversos outros efeitos, você vai ver que é parecido. E esse método que a gente utilizou de fazer a aplicação arrastando aqui do efeitos para o clipe, ele vai funcionar neste clipe. Se tivesse outro clipe aqui, ó, do lado, um estaria com reverb e o outro não. Inclusive, deixa eu até apagar esse efeito reverb aqui e eu já explico também como fazer isso. Por enquanto, vamos por ordem, para não atropelar. Nós temos vários tipos de efeitos aqui, de analisadores, de monitoração, enfim, várias coisas. Temos também os efeitos VST, que nós iremos ver também futuramente, que são os efeitos que você instala no seu computador e eles automaticamente aparecem aqui no DaVinci Resolve em softwares que têm a compatibilidade com plugins VST. A gente vai falar depois de uma lista de plugins VST gratuitos também, para você, se você tiver interesse em ter um leque de recursos maior, para você também ter aí à sua disposição, fechou? A gente tem algumas outras coisas aqui em cima, mas eu vou falar da biblioteca de som. A biblioteca de som é uma aba no DaVinci Resolve aqui no Fairlight que você pode instalar uma biblioteca de som, óbvio. E você vai gerenciar o seu conteúdo de efeitos sonoros, coisas do tipo, nessa biblioteca. A pesquisa, as palavras-chave, a forma que você vai cortar e importar para o seu arquivo, fica tudo muito mais fácil, beleza? Para fazer isso, inclusive, olha, eu vou até deixar aqui um card de um vídeo que eu fiz aqui para o canal, onde eu mostro como baixar a biblioteca e instalar a biblioteca oficial da Blackmagic, que ela oferece mais ou menos 515 efeitos sonoros para você aplicar nos seus vídeos. É bem interessante e lá tem o passo a passo e vale a pena. Inclusive, eu geralmente uso, ela não está aparecendo aqui para mim, porque numa dessas instala, desinstala programa, eu não instalei novamente, tá bom? Mas vale a pena você conhecer. Eu vou fechar aqui a biblioteca de som por hora e a gente já tem aqui nessa visualização, que é o painel de medidores, né? Onde você vai ter uma visualização geral de todos os sons que estiverem tocando ali, nas suas linhas, nas suas tracks ali, né? Ou a gente pode chamar de trilhas também. Aqui em cima você tem aqui a corzinha da trilha, o número da trilha, então 1, 2 e assim por diante. E se eu for arrastando aqui, ó, você vai perceber que vai aumentando lá em cima. E se eu der um play você vai escutar. Eu vou abaixar um pouco o volume aqui para não ficar conflitando com a minha voz, tá? Inclusive, eu abaixei aqui. Esse volume aqui é o volume de reprodução dentro do DaVinci Resolve, não é o volume do clipe, tá bom? Então, se eu der um play aqui, eu vou observar lá no meu medidor, ó. Uma edição e um tratamento. Eles estão batendo igual por conta de serem 3 clipes iguais. Mas se eu, porventura, abaixar o meu segundo clipe aqui e der um play, ó. No nosso caso, de um diálogo. Você já observa que o 2, que corresponde à camada 2, ele já está mais baixinho. É muito interessante utilizar os medidores para você ter um panorama, se tudo está reguladinho, se não tem alguma camada estourando. Geralmente, quando a gente vai avaliar um vídeo antes de partir para a próxima etapa, que no caso do DaVinci Resolve seria a entrega, a renderização, é interessante você assistir o vídeo inteiro olhando para os medidores, porque aí assim você vai ter uma experiência ali visual se está tudo dentro, né, da expectativa, se não tem nada estourando, se não bate no vermelho e assim por diante. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, apagar essas camadas que eu criei, para a gente partir para o próximo passo. A gente tem aqui um preview, que eu posso clicar nesse botão aqui, ele vira uma janela flutuante, inclusive que eu posso jogar para outro monitor, tanto faz. E clicando aqui, qualquer hora você volta ele aqui para ficar fixo, para você acompanhar. É interessante que você consegue
ter uma prévia do vídeo com um áudio, você não edita tanto às cegas, tá bom? Na parte superior eu vou fechar o inspector aqui, no canto superior direito, e a gente vai falar um pouquinho do mixer. Você ativando o mixer, ele aparece aqui do lado, tá? O mixer nada mais é do que o controle daquele canal, daquela trilha que a gente tem, ou seja, essa trilha aqui na horizontal, tudo que tiver nela eu vou conseguir ajustar aqui, ó, nesse A1. Observe que quando eu cliquei aqui no A1, ela toda já ficou mais branquinha aqui, tá bom? Ela já acendeu aqui. E assim por diante. Se você selecionar aqui no canto o A2, ela vai ficar branquinha aqui também. Isso quer dizer que qualquer ajuste que você fizer nesta trilha, ela vai afetar todos os clipes que tiverem né, enfileirados ali de forma horizontal, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque a gente fez um ajuste com efeitos direto no clipe. Então, existe dois métodos para a gente trabalhar edição dentro do Fairlight. É o método pontual, onde a gente vai fazer um ajuste em um clipe específico, e o método de edição na trilha, onde a gente vai acrescentar efeitos, equalização, e isso tudo vai afetar todos os clipes. Eu sei que ficou um pouco repetitivo, mas é muito importante eu frisar isso, porque às vezes a gente observa assim, lá no final da edição a gente fala: "Pô, mas esse áudio não tá interessante, parece que tem alguma foi processado", e a gente esquece que a gente adicionou, por exemplo, uma equalização na trilha e afetou um clipe que está nessa trilha e você nem chegou a mexer nele, tá bom? Aí o ideal é você trabalhar ele numa trilha específica, tá? A gente vai poder fazer vários ajustes aqui nas trilhas, no mixer, né? São ajustes de aplicação de efeito, só que esse efeito, como eu falei, ele vai afetar todos os clipes que tiverem na trilha. Eu consigo colocar dinâmica, eu consigo colocar equalizador, mexer no pan e uma série de outras coisas, inclusive o volume geral dessa trilha. A gente vai olhar com calma também no decorrer dos vídeos, o que cada efeitinho, cada coisinha pode oferecer aí para você aprimorar sua edição, fechou? E aí, o que que você tá achando do vídeo? Tá gostando? Se você já estiver gostando, eu vou pedir para você considerar deixar seu like, se inscrever aqui no canal e também seu comentário, sua dúvida e sua sugestão de vídeo que você quer ver aqui no Infinito Artista. É muito importante porque assim eu consigo entender o que que você está buscando aqui no canal e fazer conteúdos mais específicos para você, beleza? Vamos então para o final do nosso vídeo entender mais alguns recursos do Fairlight para sua edição e tratamento de áudio. Bora! Antes da gente continuar para falar lá do inspetor, né? Se você estiver utilizando o inglês, vai estar escrito inspector ali. A gente vai falar um pouquinho deste painel aqui central, que é como se fosse a timeline da sua edição. Na verdade, é a timeline. É onde você vai poder formatar os cortes, empilhar seus arquivos, fazer ajustes de volume, fazer a sua automação ali, tudo você vai conseguir fazer na sua timeline. E aqui do lado você tem as tracks, as trilhas, onde você pode clicar aqui e renomear. Eu já até renomeei, ó, Voz Guilherme. Se eu tivesse outro personagem, eu colocaria embaixo, personagem 2, o voz e assim por diante, tá? Eu posso clicar com o botão direito que eu tenho algumas opções para adicionar trilha, remover trilha também, excluir, enfim, excluir as trilhas que estão vazias. Mas faça uma leitura aqui para você ver as opções que você tem aí e também tem a opção de alterar a cor da trilha e colocar assim, tudo que for do Guilherme vai ser violeta. Então, a qualquer momento que eu acrescentar um áudio aqui, ó, se ele tivesse na trilha de baixo e eu colocasse na trilha do Guilherme, ela ficaria violeta. Isso é bom também para você ter um parâmetro visual da edição. Porque não dá pra. Pô, a gente tá falando aqui de 2 clipes aqui na trilha. Beleza, eu sei o que cada um é, eu sei que um é a cópia de outro. Mas imagina você editando um short film aí de um casamento com o diálogo, voz do cerimonialista, voz da noiva, voz disso, voz daquilo, a inserção do sobrinho que falou uma coisa bonitinha que você pegou no. Imagina organizar tudo isso. Então é interessante você ter esse parâmetro visual também para te ajudar, tá? Você pode fazer isso com todas as camadas, ajustar as cores, que ela vai ficar aqui certinho, e a qualquer momento que você voltar lá para a aba de edição, a aba Edit, vai estar lá a cor e os ajustes que você fez, vai ficar sempre armazenado, tá bom? Aqui você também tem as opções de solar a camada, porque suponhamos que você tenha várias camadas e vários clipes de áudio aqui e você quer ouvir só a voz do Guilherme. Clique em S que você vai ouvir só essa camada. Ou você quer excluir só essa camada, mutar, silenciar, aperta na letra M aqui que você vai ouvir todo o resto, menos essa camada, tá bom? Então são alguns ajustes ali que você vai conhecendo e você pode utilizar. Aqui nessa barra você tem algumas ferramentas de navegação, como seleção, a ferramenta de corte, que você também pode utilizar atalhos, o snapping, que é para utilizar
o imã, né? Então o clipe ele bate e cola nos outros clipes para facilitar também para você grampear. Tem para linkar os clipes, para você colocar bandeirinhas ali, para você colocar alguma observação, os marcadores, para você marcar alguma batida da música com a letra M, tá bom? É só você apertar aqui. Você pode mudar a cor também dos marcadores, por exemplo, tudo que for vermelho, eu preciso colocar um efeito. Você pode ir fazendo esse gerenciamento também durante a sua edição, que aí você fala: bom, eu vou cuidar primeiro disso, vou ver se está tudo certinho, então eu já vou marcando com a letra M, na volta eu vou e resolvo esse problema aqui, ou adiciono esse efeito, faço um ajuste específico. Seguindo mais um pouquinho, a gente tem aqui os ajustes visuais também. Eu consigo aumentar a minha timeline aqui, ó, na vertical e também na horizontal. Você consegue também com a rodinha do mouse aqui e o Shift fazer isso, o Alt também, né? Você consegue ir mudando isso manualmente, mas também você já sabe que por ali dá para fazer também, beleza? Bom, a gente já navegou bastante por tudo, a gente conheceu bastante o painel. Acho que dá para você, assistindo esse vídeo, se situar bem o que ele pode oferecer. Só falta a gente passar um pouquinho aqui em cima sobre o inspetor. O inspetor, ele nada mais é do que a mesma coisa que você tem lá na aba Edit, onde você consegue gerenciar informações do seu arquivo de áudio, não só informações de técnicas, mas você consegue, no caso do vídeo, você aumenta, diminui, né, redimensiona. Aqui você aumenta volume, mexe no pan, né, se ele está para a esquerda ou para a direita, e isso tudo vai afetar o clipe selecionado, tá bom? Ele não vai afetar a trilha. Lembra que eu sempre falo, né? Para você fazer um ajuste específico na trilha que vai afetar todos os clipes, mexa no mixer, aonde está a trilha aqui correspondente. Se eu quero a voz do Guilherme toda para a esquerda, eu vou ter que mexer aqui no pan, eu vou ter que dar 2 cliques aqui no pan e jogar esse meu áudio para a esquerda. E aí vamos ver se você tiver de fone, provavelmente você vai conseguir ouvir aí, ó. Muito tempo ali na montagem, no color, todas as outras etapas, e acaba que na hora de editar a voz, eu consigo mexer isso. E qualquer outro clipe que tiver na frente, repetindo, vai ser afetado. Vou dar um Ctrl V aqui para mostrar para vocês que se eu clicar aqui no clipe, ele vai habilitar a opção do inspetor áudio, e aí eu posso mexer no volume do clipe, tanto por aqui ou por essa linha branca, onde eu consigo abaixar e aumentar. Observe que está 0 decibéis lá, foi para 6,20, porque eu também posso fazer um ajuste rápido aqui. E o pan também. Quanto mais para a esquerda, o áudio mais para a esquerda, mais para a direita, e assim, logicamente. A altura, eu consigo mexer no semitom, mudando o tom daquela voz ou daquele efeito sonoro para eu criar uma identidade. E também tem a opção de mexer no equalizador deste clipe. É um equalizador rápido que já ajuda bastante quando você já tem um áudio legal e quer fazer um ajuste específico ali de alguma área de frequências que você precisa dar um gás ou tirar uma invasão ali que não está legal. Vou mostrar para vocês aqui. É bem aleatório como que funciona, ó. Beleza? Porque às vezes a gente gasta muito tempo ali na montagem, no colo. Aqui eu tirei um máximo de frequências graves aqui. Essa região é as frequências graves. Então, se eu tirar aqui, se eu cortar, você percebeu que eu cortei essas frequências? A gente tira do som essas frequências, ó. Todas as outras etapas, e acaba que na hora de editar a voz, de deixar aquela voz aqui, eu inputei essas frequências e assim por diante. Obviamente, como eu falei, esse ajuste é para o clipe. Gui, eu quero um ajuste mais preciso, um equalizador mais potente, com mais informações de bandas, de frequências. A gente já vai ver uma outra opção. Eu vou resetar aqui, ele já desliga automaticamente, e suponhamos que na voz do Guilherme, na trilha da voz do Guilherme, eu queira fazer um ajuste de equalização específico para aquela voz, e vai ser para a trilha inteira. Então eu venho aqui na faixa, e aqui na opção de equalizador, se eu clico uma vez ele desabilita, se eu clico outra ele habilita. 2 cliques aqui, eu tenho um equalizador completo. E lembra que eu falei lá do reverb, que tem algumas predefinições? Ó, eu tenho diálogo feminino, masculino, diálogo com lapela e algumas coisas que vale a pena você testar. Mas é sempre bom lembrar que ajustes de áudio não existe um padrão, tipo, faça isso que vai funcionar. A sua voz é diferente, as condições da ambiência são diferentes, a qualidade de captação do microfone é diferente, isso tudo muda muito, tá bom? Você pode pegar um padrão visual aqui
desse equalizador e trabalhar, entender o que está acontecendo. Olha, ele está tirando as frequências graves, mas aqui está faltando. Eu vou voltar um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho. Essa voz precisa de mais agudos e assim por diante. Inclusive, já fica a minha indicação aqui. A gente vai falar sobre equalização aqui. A gente está pensando, né, eu falo que a gente está pensando, porque vai ter uma participação muito especial aqui no canal para falar sobre esses assuntos, mas por enquanto a gente está organizando isso muito bem para trazer para vocês o máximo de conteúdo que a gente conseguir de uma forma técnica, mas também que vocês consigam usufruir aí nas suas edições. E se já vale a pena, né, para não perder o fio aqui, se você quer conhecer mais sobre equalização, procure sobre equalização de voz, tanto para diálogo quanto para música, compreender um pouco mais sobre esse lance das frequências, isso vai ajudar muito, tá? Assim como no Color que a gente tem o gráfico lá, o Parade, os scopes, né, a gente tem aqui o equalizador, onde a gente vai ver de uma forma matemática também o que está acontecendo com as ondas sonoras, tá? No começo, como eu falei, assusta um pouquinho esse monte de controle deslizantes, bandas, frequências, mas vai com calma que vai dar tudo certo, tenha paciência, vamos se aprofundar conhecendo os detalhes de cada ferramenta que o Fairlight oferece para você ter uma edição mais fluida e também já tudo aqui. Você não precisar sair do DaVinci Resolve para editar seu áudio. Aqui o DaVinci Resolve é completo, ele tem tudo, aproveita, tem tudo dentro dele para você ter uma edição completinha, beleza? Então esse é o equalizador. A gente tem também a dinâmica aqui, onde a gente pode colocar compressor, limitador, gate, algumas outras funções também importantes na edição de áudio, que você pode utilizar presets para conhecer também, fazer uma boa leitura, entender o que está acontecendo. E isso aqui ajuda bastante. Inclusive, eu uso muito essa dinâmica para edição da minha voz, porque eu consegui desenhar um perfil ali, uma pré-definição que funciona muito bem com os microfones e com as condições que eu tenho aqui no estúdio. Então, fica muito mais fácil e objetivo editar os áudios aqui. Também, para finalizar nosso entendimento do Fairlight, inclusive, se o vídeo ficar muito denso, muita informação, peço que você tenha um pouquinho de paciência. Volta um pouquinho, assiste até onde der, não precisa digerir tudo de uma vez. Lembre-se que quando você estiver enfrentando um problema aí na sua edição no Fairlight, putz, como é que é mais ou menos a dinâmica? Aí vem, assiste aqui, sem pressa. A gente pode ir construindo esse conhecimento aos poucos, beleza? Vamos falar um pouquinho dos efeitos. A gente falou dos efeitos aqui na parte superior esquerda, que você consegue aplicar um reverb no clipe. Mas e se eu quiser aplicar um efeito na trilha inteira, na track inteira, para que todos os clipes fiquem com esse efeito? Aí basta você clicar aqui no maisinho em efeitos e você vai ter todos aqueles efeitos aqui, por exemplo, reverb. E a partir do momento que você seleciona ele, ele vai abrir o pop-up para você fazer a edição. Ele já te diz em que camada, né, que track tá aplicado a voz Guilherme. E aí você consegue adicionar aqui as suas predefinições, né, os seus ajustes. E a partir de agora, tudo que estiver aqui na A1 voz Guilherme vai ter reverb, tá? Então sacou a ideia dos dois tipos de edição que a gente tem dentro do Fairlight? Clipe a clipe e também camada por camada, track por track. Vamos pensar assim. Você pode empilhar aqui vários efeitos. Por exemplo, restauração, redução de ruído. Vai abrir o pop-up, você vai ajustar e ele vai aplicar para a camada inteira. Já aconteceu lá no comecinho, quando eu estava editando, de um áudio no meio do vídeo, uma redução, uma compressão de ruído assim, né? Você fala, o que está acontecendo, meu? O áudio foi captado no microfone tão legal, tudo tão certo. E era isso. Eu coloquei um clipe na camada onde eu apliquei um redutor de ruído e ele estava sendo processado porque ele estava na camada errada, tá? Então fique atento a isso. Você pode desabilitar o plugin a hora que você quiser, é só clicar aqui na setinha do lado direito e aí é a opção desabilitar plugin ou excluir. E também você pode habilitar o plugin aqui, ó, e nessa opção do meio, você vai abrir de novo as opções de personalização do plugin, fechou? Desliga e liga o plugin e assim por diante. É meio que padrão, você percebeu, né? Todos os efeitos, eles seguem uma lógica de edição padrão para facilitar o seu trabalho. A única coisa que vai mudar é as ferramentas que tem dentro daquele plugin, daquele efeito e assim por diante. E é por aqui também que você vai adicionar os efeitos VST, que a gente vai ver depois como instalar e a recomendação de alguns, para você poder utilizar plugins externos, tá bom? Não menos importante, a gente também consegue solar a camada e mutar ela aqui, né,
no mixer e também modificar os sliders de volume separadamente, tá bom? Da camada 1, da camada 2. Ah, o microfone que captou a voz do Guilherme, ele estava muito mais alto que o microfone 2. Então eu vou regular isso aqui. Ah, e como é que eu vou ver se está tudo funcionando legal? Você pode dar play e bater aqui os decibéis, ou utilizar o medidores, que funciona muito bem para isso também, me ajuda bastante. Ele é um painelzão grande, ele pode roubar muita informação na sua tela aí, mas ele vai te ajudar bastante a manter niveladinho as coisas, tá bom? E reforço, vai tirando aqui, ó. Por enquanto eu não preciso dos medidores. Às vezes você tem uma tela pequena aí, seu notebook, e pode ser um pouquinho estranho, né? Ficar tudo muito apertado. Vai colocando na tela só o que você precisa para fazer sua edição, tá bom? Esse então foi o nosso primeiro vídeo sobre edição e tratamento de voz, de diálogo, utilizando o Fairlight no DaVinci Resolve. Eu quis focar bastante na aba Fairlight, e para que você entenda onde fica cada coisa, para que serve cada lugar, cada painel, onde estão os efeitos, onde estão os plugins, porque é muito importante a gente saber onde procurar um recurso quando a gente precisa dele, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundando e falando de técnicas, de plugins e coisas mais específicas para sua edição de áudio, fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece de considerar deixar seu like, se inscrever aqui no canal e principalmente deixar o seu comentário com alguma dúvida que ficou a respeito desse vídeo ou sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!